Olá, irmãos, irmãs, querido povo de Deus, especificamente a você, ovelha deste pastoreio. Venho aqui para estar em contato com vocês, porque vocês me fazem falta. Estamos passando por um momento na realidade que vem e nós entendemos como uma boa prova, a prova da nossa fé. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, com certeza, permite que estas coisas aconteçam ou passemos por elas. E nós, prudentemente, observando as orientações de autoridades internacionais, autoridades mundial, e também estaduais, municipais, e nós próprios, por uma consciência cidadã, no que diz respeito à preservação da nossa saúde, tomamos a iniciativa de suprimirmos as atividades públicas em nossos templos, até mesmo com uma medida de cooperação conosco próprios e com a sociedade, para contermos a propagação do chamado vírus Covid-19 ou coronavírus. Nós sabemos que a propagação deste vírus, ela acontece com uma rapidez e com os menores gestos possíveis. A Bíblia nos recomenda a que sejamos simples como pombas, mas prudentes como serpentes. Nós não podemos ficar espiritualizando tudo. Claro, eu creio que Deus pode todas as coisas, inclusive Deus pode nos preservar. Eu fico observando, como você sabe, a história dos hebreus no Egito. Vede só quanta praga, quanta peste aconteceu no Egito. Deus deu ao seu povo uma ordem: entrai para dentro de vossas casas, prepare um cordeiro, faça a aspersão do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, onde estiver aspergido o sangue do cordeiro, o anjo da morte passará, mas não adentrará aquela casa, e ali não haverá morte, não haverá praga, não haverá danos. Cobertura do sangue do cordeiro. Então nós, Igreja Batista Central de Sete Lagoas, Ministério Vida, para quem não sabe, eu sou o pastor Alcides, o pastor presidente deste ministério. Temos outros pastores, outras extensões, e todos estão orientados, e nós procedemos de uma forma unânime, suprimindo as atividades públicas em nossos templos, porque entendemos que o nosso Deus é Espírito, e Ele está à procura dos que o adoram em espírito e em verdade. Certa mulher chegou para Jesus perguntando: Senhor, nossos pais adoravam aqui em Jerusalém, no templo, e vós, que dizeis? O Senhor Jesus respondeu: o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não em Jerusalém, não em templo, nem no monte, porque adora-se a Deus onde quer que estejamos. Então é prudente, é sábio, não devemos espiritualizar em excesso as coisas, porque apesar, e sabemos que Deus pode tudo, mas recomenda que sejamos cautelosos. Por isso, em atitude de prudência,
para que não tenhamos aglomeração de grandes grupos de pessoas, a fim de preservarmos a saúde e de contermos, como já disse, a possível propagação deste vírus, pois a situação em que nós já estamos, ela é, de verdade, uma situação calamitosa. É, na verdade, uma situação que exige cautela, exige prudência, exige bom senso. Eu quero falar a você, principalmente, que é pastoreado por nós. Entenda a nossa postura, entenda a nossa atitude. Nós o fizemos porque amamos você, ovelhas, amamos vocês. Em função disso, suprimimos, mas estou aqui, estaremos aqui, dentro de todas as nossas atividades, a nossa agenda semanal. Você não ficará sem uma palavra, você não ficará sem uma oração, você não ficará sem uma ministração. Então nós queremos entender aqueles que pensam diferente do que nós, entendemos, respeitamos, mas como pastor e como seu líder espiritual, eu tenho o dever e a obrigação, inclusive, de, à luz das Sagradas Escrituras, estar aqui comunicando com você a situação que estamos vivendo. Na realidade, detalhes, muitas notícias, na verdade, um tsunami de comentários. Você já deve estar sabendo tanto quanto eu. E então, esta é uma atitude de obediência à autoridade, inclusive à autoridade divina, que manda que sejamos, Mateus 10:16, simples como pombos, prudentes como serpentes. Olha, a partir de amanhã, Belo Horizonte terá 35 mil lojas fechadas. Na Grande BH, 8 mil lojas fechadas. Sete Lagoas estará fechado o comércio a partir de amanhã. Evidentemente que aquele comércio que é fundamental, essencial, estará aberto, como supermercado, farmácias, hortifruti granjeiros, padarias, açougues, mas preste atenção, tudo dentro de uma postura, de um comportamento preventivo, de forma que as pessoas serão servidas, serão atendidas, e aí vai um recado: você não precisa entrar em pânico, correr para supermercados, correr para farmácias, corre para aqui e para ali com pânico, porque não haverá fechamento dos serviços essenciais do comércio. Mas a recomendação é: fique isolado na sua própria residência. É, na verdade, um isolamento social. Não é momento de fazer festinhas, de fazer comemorações, não é momento de encontrarem familiares. Este momento é momento de reclusão no próprio domicílio. Ouça o que eu estou dizendo, sede prudente e vamos, evidentemente, como sempre foi, dependermos da graça, da misericórdia, da bondade, do poder de Deus. Ele, sim, a palavra nos assegura que praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Evidentemente que, observando esta questão espiritual, sabemos que Deus é poderoso em circunstâncias específicas, mas em situações como esta, não que ele seja menor, mas em situações como esta de pandemia, ou seja, uma endemia generalizada, uma epidemia generalizada, mundial, é prudente que nós tenhamos a cautela que devemos ter. Portanto, entenda, compreenda isso.
nós vamos buscar meios para que você tenha escola bíblica dominical, que você tenha ministrações nos dias oficiais de cultos. Além disso, nós estaremos, através lá da nossa própria residência, levando a vocês algumas lives, oração diária. Estaremos juntos, nunca nos afastando. Permaneça na presença do Senhor. Sede fiel, confiante, porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, jamais desamparou um daqueles que nele esperam. Jamais o Senhor deixou que a sua graça nos faltasse. Pelo contrário, ele respondeu a um dos seus santos apóstolos: a minha graça te basta. Então, com esta informação, com este comunicado, nós vamos orar agora, nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras e vamos compartilhar com você uma breve mensagem. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te rendemos graças, pois assim aprendemos a Tua Palavra, em tudo damos graças ao Senhor, pois sabemos que os Teus olhos estão sobre aqueles que em Ti esperam. Rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia em favor dos que conosco estão em oração agora, daqueles que, a estarem em contato com este momento de comunicação, possam estar também despertando para a oração. Oramos pelo Brasil, oramos pelo governo brasileiro, tanto na União quanto nos estados, bem como nos municípios. Clamamos ao Senhor o perdão do pecado da nação brasileira. Tem misericórdia, Senhor, e anula, Senhor, anula toda a ferocidade deste coronavírus. Guarda-nos e cobre-nos pelo Teu poder, pelo sangue de Cristo Jesus, Teu Filho, derramado lá na cruz do Calvário, para preservação, perdão dos pecados, preservação das nossas vidas. Oramos, Deus, por todos os brasileiros, mas em especial queremos rogar a Tua bênção por toda a família Sete Lagoana, que a graça do Senhor, a bondade, a misericórdia do Senhor possa estar em cada lar dos Sete Lagoano, abençoando, fortalecendo, livrando-nos, ó Deus, de todo este espírito de doença, todo esse espírito de enfermidade, todo esse espírito de morte. Senhor, pelo Teu poder, aplaca a fúria do inferno contra o bem-estar da humanidade. Faça com que aqueles que ainda não o reconhecem como o Senhor, neste momento, quebrantem os seus corações, humilhem-se diante de Ti e clame a Tua misericórdia. Nós oramos por estes, pelos que creem, pelos que servem, pelos que esperam no Senhor. Oramos por aqueles que ainda não o reconheceram como Senhor das suas vidas. Perdoa-lhes os seus pecados. Perdoa, Deus, o pecado nacional brasileiro. Quanta blasfêmia, quanta assinte, quanta zombaria que tem feito do Senhor e das coisas sagradas e consagradas ao Senhor. Perdão, Senhor. Nós rogamos o Teu perdão pela nação brasileira e pedimos que a Tua bênção seja sobre as nossas ovelhas. Ó Deus, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia dos nossos adolescentes, tem misericórdia, Senhor, dos nossos jovens, tem misericórdia, ó Deus, dos adultos, das nossas famílias, tem misericórdia dos nossos anciãos. Estende as Tuas mãos, cubra-os com a Tua graça, fortalece-os, ó Deus, livra-os, ó Pai, dessa contaminação, opera o Teu milagre para o louvor da Tua glória.
Confessamos também, Deus, o pecado da tua igreja, o pecado dos homens que tu levantastes para conduzir o teu povo. Senhor, tem misericórdia. Pai, perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa, Senhor, pela flexibilização, pela admissão de reuniões, enfim, ó Pai, de momentos de congraçamento, em vez de culto e adoração ao Senhor. Templos cheios, aqui, ali, acolá, cristãos que se dizem cristãos, mas sem o devido temor, sem a devida conversão, estão se distraindo, estão se divertindo. Ó Pai, estas questões de gospels, estes shows, Senhor, tem misericórdia, não lhes impute a condenação de estarem, Senhor, transgredindo a tua palavra, em vez de reunirmos-nos para adorar, para cultuar, para bendizer o teu nome. Vemos tantos reunidos para distração, diversão, tomando o nome do Senhor em vão, sem temer ao Senhor, sem buscar a tua face, sem adorar ao Senhor em espírito e em verdade, sem estarem rasgando seus corações, estão pura e simplesmente se movendo por aparências. Pai querido, nós rogamos a tua bênção, nós suplicamos o teu perdão, suplicamos pela cura do teu povo, cura espiritual, restauração espiritual. Ó Deus, que sejamos todos conduzidos a uma genuína conversão para a glória, para o louvor do teu santo nome. Nós te suplicamos a bênção, com ação de graças, crendo na tua misericórdia, não em merecimento nosso, mas pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus, pelo teu Espírito rogamos, em nome de Jesus. Ó Deus dos exércitos, estende as tuas mãos e abençoa o teu povo, abençoa Sete Lagoas, abençoa a tua igreja, abençoa, Deus querido, o universo evangélico, abençoa os católicos, abençoa os espíritas, que todos, ó Deus, possam se converterem e volverem-se para o Senhor, unicamente para o Senhor, pois sabemos que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus, e não há outro que assumira a cruz do Calvário em morte vicária para expiar os nossos pecados, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo. Louvado seja o teu nome. Ele assumiu a morte em nosso lugar, para que por sua morte pudéssemos obter a vida eterna. Louvado seja o teu nome. Nós oramos pelo teu povo, clamamos por Sete Lagoas, rogamos a tua bênção, com ação de graças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, igreja. Receba a bênção do Senhor, ovelhas queridas. Recebam a bênção do Senhor, famílias sete lagoanas. Receba em nome de Jesus. Amém. Glórias, glórias, louvores eternos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amados, vou compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras. Joel, profeta Joel, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não, se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mandam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Amados, profeta Joel, levantado por Deus para denunciar o pecado do seu próprio povo, chamando o seu próprio povo à conversão, e uma genuína conversão, de coração, com jejuns, com choro, com prantos, rasgando os vossos corações e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. A palavra está na realidade, o propósito de Deus através do profeta Joel é a fim de banir a vida aparente, uma vida cristã, uma vida consagrada a Deus. Com certeza ela não pode ser pautada na aparência. Por isso somos chamados a uma conversão genuína, somos chamados a uma conversão de coração, somos chamados a uma prática de oração, com quebrantamento, com choro, com pranto, rasgando, abrindo, dilatando o coração, isto é, não escondendo coisas dentro de nosso ser, mas nos abrindo e nos tornando transparentes, translúcidos, nítidos, cristalinos diante de Deus, pois nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e o Senhor nos chamou à santificação. Daí, amados, esta palavra bem resumida, para que você, eu, nós, todos, arrependamos e nos convertamos ao Senhor, com sinceridade de coração. A Bíblia diz: quem sabe, se não, se voltará, arrependendo-se, deixará diante de Deus uma oferta de sacrifício, uma oferta de manjares, uma oferta de louvor. Como diz o profeta Malaquias, depois de passados pela potassa do lavandeiro, depois de passados pelo cadinho do ourives, depois de passado pela provação, pelo aperto, pela aflição, quem sabe, assim seremos honestos, sinceros, verdadeiros adoradores, cristãos autênticos, que não prescindem, não abram mão deste livro, mas creiam nele como nele está, a fim de fazer dele a única regra de fé e prática, e não brincarmos de religião. A igreja, como nós já temos dito aqui, não é, na realidade, um ponto de encontro, um clube sócio-religioso.
é um lugar de adoração. É um lugar de culto, é um lugar de solenidade, é um lugar de quebrantamento, é um lugar de rendição ao Senhor. Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, Ele nos traz assim, e Ele não abriu mão de mim, não abriu mão de você, Ele não desistiu de nós. Este momento que nós estamos vivendo serve bem de uma advertência, serve muito bem de uma chamada à nossa atenção, porque de ouvir a palavra, você já está na realidade muito bem informado. A palavra não lhe tem sido negada, a palavra tem lhe advertido constantemente, mas há na realidade, como diz a própria Bíblia, um comichão nos ouvidos, de modo que não amamos como deveríamos amar, como é de direito, como é na realidade de responsabilidade, como é o chamamento de Deus para nós, amar a casa do Senhor, amar a palavra do Senhor, estarmos juntos cultuando a Deus, adorando ao Senhor, não por uma obrigação religiosa, mas por um dever de gratidão, lembrando da graça, lembrando da misericórdia, lembrando de como Deus nos atraiu assim, para que nós pudéssemos estarmos diante dele em adoração. Mas vai aqui também uma advertência para que sejamos atalaias, possamos tocar a trombeta, promulgar o jejum, proclamar a assembleia, mas também há uma advertência, diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os experientes, reuni os filhinhos e os que mamam, consagração da família a Deus. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Não é tempo de estarmos acomodados e com atenções voltadas para outros objetivos. Deus aguarda que nós sejamos sinceros, nos rendamos incondicionalmente aos seus pés e o adoremos em espírito e em verdade. Mas uma advertência maior: chorem os sacerdotes, líderes, pastores, vocês que são separados pelo Senhor para conduzir o seu povo. Não flexibilizem, não torçam a palavra, não sejam convenientes. É jejum e oração, é vida no altar, o que segura na realidade um povo santo, especial, zeloso e de boas obras, é a palavra genuína, é a palavra viva, não é o brilho das lâmpadas, não são os efeitos das luzes, não são as estratégias montadas, mas é o jejum, a oração, a santificação. Não façam concessões, pastores, líderes, não façam concessões, não façam concessões. Jesus não fez, quando ele disse ao moço que perguntara: que devo eu fazer para que eu seja salvo? O Senhor Jesus disse a ele: observai os mandamentos, todos os mandamentos. O moço disse: eu tenho feito desde a minha infância. Jesus tornou a dizer: então agora vá, vende tudo que tens, distribui, dá aos pobres, e depois vem e segue. Estão trocando a palavra, buscando atendimento aos seus prazeres e desejos imediatos, em vez de buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas
Venhamos. O povo espera dos seus líderes. E existem líderes, pastores, ocupando os altares, fazendo a vontade do povo, com exceções, é claro, mas fazendo concessões, com uma permissividade muito grande. Permissividade nenhuma é possível existir. A Bíblia diz que muitos não indoutos, não são pessoas que não estejam na realidade devidamente orientados, mas por conhecer a própria palavra, a torcem para a sua própria condenação. Não nos é autorizado tirarmos uma vírgula, um tio, mudarmos o sentido da palavra. Não nos foi dado esta autoridade, alterarmos a palavra de Deus. Esta palavra foi divinamente inspirada a homens santos, consagrados a sua vida a Deus. Deus a confiara a estes, para que nos fossem transmitidas esta palavra. Nós não podemos, como pastores, como líderes, nós não podemos conduzir o povo sem estarmos fazendo com que eles entendam que a palavra do Senhor deve ser ouvida, lida, guardada, praticada, como Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Sacerdotes, ministros, líderes, prestem atenção. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, ao vexame, à zombaria. Não permita, para que as nações façam escárnio deste povo, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Sacerdotes, povo de Deus, prestem atenção, imaginem o escárnio, e o povo perguntando: onde está o teu Deus? Vivendo de maneira a não fazer diferença alguma entre os que servem e os que não servem a Deus. Consequências de Deuteronômio 28, bênçãos decorrentes da obediência, de observar a palavra, e, com certeza, consequências danosas para aqueles que abandonaram os oráculos sagrados, a palavra de Deus. Nós líderes temos a responsabilidade, se não toda, a maior responsabilidade, porque a nós nos foi confiada a palavra, e a nós nos foi confiado um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Nós não podemos desvirtuar a palavra, nós não podemos deixar o povo enganar. Ovelhas deste ministério, Igreja Batista Central de Sete Lagoas, Ministério Vida, não, jamais eu admitiria a possibilidade de imaginar que possamos ser melhor de quem quer que seja. Não o somos, não o somos. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a mim me cabe a responsabilidade de chamar-vos a atenção, de fazer com que vocês entendam que nós fomos separados e feitos para a glória, para o louvor, para a honra do nome do nosso Deus. Não nos é permitido escandalizarmos a palavra. Vivemos um momento em que estamos todos chamados à atenção, e possivelmente alguns já estejam orando mais do que oravam há poucos dias atrás. Mas lembrem-se, a oração tem que ser contínua, o jejum, a consagração, a lealdade para com a palavra, a fé tem que ser viva, a palavra precisa ser praticada. De Gênesis capítulo 1,
versículo 1, a Apocalipse, capítulo 22, até o seu último e 21º versículo. Você não pode prescindir desta verdade. Deus tenha misericórdia de nós. Sejamos zelosos da palavra. Deus há de ter misericórdia e preservar-nos desta moléstia, desta praga que está graçando sobre o mundo. Deus há de preservar o seu povo. Nós tomamos a iniciativa de deixar você em casa, de vir ao templo, de estar ministrando a palavra a você, de estar orando por você e com você. E permita a Deus que este vídeo, que esta palavra chegue aos rincões desta terra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Você, membro do Ministério Vida, não estejais desatentos. Não estejais desatentos. Vocês que compõem o rebanho deste Ministério Vida. Eu falo assim porque tenho uma responsabilidade, diria restrita, porque vocês pertencem a este aprisco ao qual Deus tem confiado as nossas mãos. Por isso falo a você, não estejam desatentos, estejamos ligados, bem atentos, voltados para a palavra, estejam em oração, estejam em jejum, estejam em consagração. Nós estaremos em contato com vocês através desta palavra, vigiando e orando, e trazendo a vocês sempre uma palavra de consolo, de conforto, de advertência, como tem sido a nossa tônica. No nosso púlpito não se admite falar outra coisa, senão a pura e genuína palavra do Senhor, metendo o dedo onde precisa, tocando na ferida onde está, para que sintamos a responsabilidade, porque a nós foi confiado o testemunhar do Senhor, para que outros, vendo o nosso comportamento, se convertam e sejam salvos. Amados, a palavra do profeta Joel, Deus através dele, nos chama a um autêntico e verdadeira conversão, a uma verdadeira e autêntica decisão, rendendo-nos incondicionalmente ao Senhor, com jejum, com oração, com quebrantamento, advertência para que anunciemos a palavra, advertência para que sejamos testemunhos e uma advertência especial para os ministros. Deus requererá das nossas mãos o sangue destas preciosas almas que Ele nos tem confiado. Portanto, ministros do Senhor, seja deste ministério, seja de outro ministério ou outra denominação, zelemos pela palavra, zelemos pelo povo, estejamos atentos, sejamos modelos e vivamos esta palavra que o Senhor nos tem confiado. A graça, a misericórdia, a bênção do Todo-Poderoso vos assista, agora e sempre. Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Amado, querido Deus, Pai de misericórdia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de maravilhas, Deus de milagres, Deus de poder, único e verdadeiro Senhor. Tu que és o Deus que opera maravilhas, muito além daquilo que pedimos, muito além daquilo que rogamos, muito além daquilo que pensamos.
O Senhor vai além, porque antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já contemplou o nosso coração e a nossa mente, já sabe todas as coisas. Por isso, nesta hora, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu volto a orar ao Senhor, rogando a tua bênção, a tua misericórdia, o teu consolo, o teu conforto, a tua presença no coração desta vida, desta família, deste lar, que ora conosco nesta hora, que ouviu esta palavra, vivifica-a em seus corações e dá-nos a tua graça para o louvor da tua glória. Tem misericórdia de nós, perdoa, mais uma vez te pedimos, os nossos pecados, asperge sobre nós o sangue de Cristo, purifica-nos pela tua palavra, que é água pura e límpida, dando-nos a tua bênção, dando-nos um descanso, de uma confiança, de uma fé inabalável. Nós te oramos em favor deste que ora conosco, e rogamos mais uma vez pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, civis, militares, forças armadas. Oramos também, Deus, pelos cientistas, médicos, enfermeiros, infectologistas. Pai querido, toda esta classe que cuida da saúde do povo brasileiro, preserve-os, Senhor, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o Exército Brasileiro, todas as forças, também, Senhor, as organizações do terceiro setor, os voluntários, os valentes. Senhor, preserve-os e também seus familiares. Nós te oramos pelos que estão hospitalizados, pelos que estão enfermos. Senhor, livra-os da morte e livre os demais do contágio. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos com ação de graças e profetizamos a tua bênção sobre as vidas que conosco nesta hora estão a clamar ao Senhor. Seja sobre eles a tua bênção, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amigos, irmãos, fraterno abraço, em nome de Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém? Obrigado por me ouvir.